As montanhas Apalaches sempre foram conhecidas por suas trilhas antigas, muitas delas usadas séculos antes da existência de mapas oficiais. Em um desses caminhos, um grupo de amigos decidiu registrar uma expedição para um documentário independente, ignorando alertas locais sobre uma estrada de terra que não levava a lugar nenhum. Logo nas primeiras horas, o ambiente começou a mudar de forma sutil. O vento cessou, os sons de insetos desapareceram e a floresta passou a parecer estática, como um cenário congelado. Os mapas impressos mostravam a trilha claramente, mas o GPS insistia em apontar direções contraditórias. À medida que avançavam, encontravam objetos antigos pendurados em galhos, como sapatos infantis, bonecos de pano e pedaços de tecido amarrados com nós complexos. Ninguém falava sobre isso, mas todos sentiam a mesma impressão incômoda de estarem sendo observados por algo que se movia entre as árvores sem produzir som algum. Ao cair da noite, o grupo decidiu montar acampamento, acreditando que o desconforto era apenas resultado do cansaço. Foi então que ouviram a primeira voz, chamando um deles pelo nome completo, com um tom calmo e próximo demais para estar na floresta aberta. Ao perguntar quem havia falado, ninguém respondeu. Minutos depois, outra voz surgiu, imitando perfeitamente a entonação da mãe de um dos jovens, mesmo ela estando a centenas de quilômetros dali. As vozes se multiplicaram, surgindo de direções diferentes, algumas sussurrando, outras gritando frases desconexas. As lanternas iluminavam apenas árvores retorcidas, mas as sombras projetadas pareciam se mover de forma independente. Durante a madrugada, passos pesados circundaram o acampamento, lentos e deliberados, como se algo estivesse estudando cada pessoa antes de agir. Quando o sol nasceu, perceberam que um dos integrantes havia desaparecido. Sua barraca estava intacta, aberta por dentro, e seus pertences estavam organizados de maneira estranhamente cuidadosa. Não havia sinais de luta, pegadas ou rastros. Enquanto o grupo discutia o que fazer, encontraram marcas profundas no solo, semelhantes a arranhões longos e paralelos, levando em direção a uma região mais fechada da mata. Decidiram seguir as marcas por algumas horas, até que a floresta se tornou mais densa e o ar, pesado. Nesse ponto, começaram a ver estruturas rudimentares feitas de galhos e ossos, formando símbolos desconhecidos. A sensação de tempo começou a se distorcer, com relógios parando e retomando funcionamento sem explicação. O pânico crescia, mas a trilha de volta simplesmente havia desaparecido. Após horas vagando sem rumo, o grupo chegou a uma pequena vila escondida entre as montanhas. As casas eram antigas, feitas de madeira escura, e não havia qualquer sinal de tecnologia moderna. Moradores observavam de longe, imóveis, com olhares vazios e expressões neutras. Ao tentar pedir ajuda, receberam apenas respostas vagas, sempre evitando mencionar a floresta. Um ancião murmurou que a montanha escolhe quem fica. Durante a noite passada na vila, ouviram cânticos vindos do interior da montanha, um som grave e repetitivo que fazia o chão vibrar levemente. Um segundo integrante desapareceu enquanto dormia, e novamente não houve sinais de luta, apenas o mesmo cuidado perturbador com seus objetos pessoais, agora dispostos no centro da praça da vila. Os sobreviventes perceberam que os moradores não eram exatamente humanos, mas algo que imitava comportamentos antigos. Descobriram inscrições nas paredes das casas descrevendo entidades chamadas de observadores, criaturas que habitariam as montanhas desde antes da chegada do homem. Essas entidades se alimentariam de vozes, memórias e da identidade das pessoas, atraindo viajantes perdidos para nunca mais devolvê-los. As vozes ouvidas na floresta seriam ecos das vítimas anteriores, presas em um ciclo eterno. Ao tentar fugir, o grupo foi cercado por figuras altas e magras surgindo entre as árvores, com membros longos demais e rostos indefinidos, que se moviam sem pressa, como se soubessem que não havia escapatória. A fuga aconteceu de forma caótica, com apenas um sobrevivente conseguindo atravessar a floresta ao amanhecer. Ele foi encontrado dias depois, desorientado, repetindo frases em vozes diferentes, algumas que não eram suas. Relatou que a montanha ainda o chamava pelo nome, mesmo longe dali. Investigadores nunca encontraram a vila, nem as trilhas descritas. O sobrevivente jamais voltou a falar normalmente e passou o resto da vida evitando qualquer região montanhosa.
Até hoje, moradores locais afirmam que, em noites silenciosas, é possível ouvir câmeras ligando sozinhas no meio da floresta e vozes humanas chamando por ajuda nas montanhas Apalaches, como se a montanha continuasse registrando cada nova vítima. Tudo começa com o depoimento de um caminhoneiro que fazia rotas noturnas próximas às montanhas Apalaches, transportando carga entre cidades pequenas e pouco conhecidas. Em uma madrugada sem lua, ele decidiu seguir um atalho indicado por um antigo mapa de papel, já que o GPS havia perdido completamente o sinal. A estrada era estreita, cercada por árvores tão altas que pareciam se fechar sobre o caminhão, criando um túnel natural. Conforme descia a serra, ele percebeu que o trajeto parecia longo demais para a distância indicada no mapa, como se estivesse descendo continuamente, sem nunca chegar ao vale. O rádio começou a captar vozes distorcidas, fragmentos de conversas antigas e nomes sendo chamados em tom desesperado. O caminhoneiro desligou o rádio, mas as vozes continuaram, agora vindo de fora, misturadas ao som do motor e ao render da carroceria. Depois de horas dirigindo sem encontrar qualquer sinal de cidade, o caminhoneiro avistou uma casa de madeira isolada à margem da estrada, com uma única luz acesa na varanda. Sentindo-se exausto e confuso, decidiu parar para pedir informações. A casa parecia antiga demais para ainda estar habitada, com tábuas tortas e janelas pequenas. Ao bater na porta, foi recebido por uma mulher de aparência envelhecida, que o observava como se já o conhecesse. Ela o chamou pelo nome completo, mesmo sem jamais tê-lo visto antes. Dentro da casa, o ar era pesado e cheirava a terra molhada. Fotografias antigas cobriam as paredes, mostrando pessoas desconhecidas ao lado de caminhões semelhantes ao dele, sempre na mesma estrada. Em todas as fotos, os rostos estavam borrados, como se nunca tivessem sido nítidos. A mulher insistiu para que ele descansasse e aceitasse comida antes de seguir viagem. À mesa, outras figuras surgiram lentamente dos cômodos escuros da casa, sentando-se em silêncio absoluto. Ninguém comia, apenas observava. O caminhoneiro tentou puxar conversa, mas recebeu apenas olhares fixos e respirações lentas. Ele percebeu então que todos tinham algo em comum: mãos excessivamente longas e dedos finos demais, apoiados sobre a mesa como se não soubessem o que fazer com eles. Quando tentou se levantar, a mulher pediu que ele ficasse, dizendo que a estrada não gosta quando alguém vai embora cedo demais. Nesse momento, ele ouviu o som distante de um motor, idêntico ao do seu caminhão, funcionando como se estivesse rodando em círculo infinito. Em pânico, o caminhoneiro correu para fora da casa e percebeu que a estrada havia mudado. Agora ela descia diretamente para dentro da montanha, como um túnel de terra e pedra, iluminado por lanternas antigas presas às paredes. Ele ouviu vozes ecoando de dentro do túnel, repetindo histórias de pessoas que nunca conseguiram completar suas viagens. Ao olhar para trás, viu a casa desaparecer lentamente, como se estivesse sendo engolida pela escuridão. No chão, encontrou placas enferrujadas com nomes de cidades que não existiam mais. Cada passo em direção ao caminhão fazia o ambiente se distorcer, e ele sentia suas memórias ficando confusas, esquecendo detalhes simples de sua própria vida, como se algo estivesse se alimentando delas. Quando finalmente conseguiu ligar o caminhão, o motor rugiu alto demais, ecoando pela montanha inteira. As figuras da casa surgiram novamente, agora paradas à beira da estrada, observando sem pressa. Seus rostos começaram a mudar, assumindo feições de pessoas conhecidas do caminhoneiro, colegas de trabalho, familiares e até pessoas que ele havia visto apenas uma vez na vida. A estrada passou a subir abruptamente, como se estivesse sendo rebobinada. O caminhoneiro dirigiu sem olhar para trás até o amanhecer, sentindo uma dor intensa na cabeça e a sensação constante de estar sendo seguido. Ao sair da região das Apalaches, o GPS voltou a funcionar, mas marcava um horário completamente diferente, indicando que 3 dias haviam se passado. O caminhoneiro foi encontrado em um posto de gasolina, desidratado e em estado de choque. Ele relatava ouvir motores funcionando durante a noite, mesmo quando tudo estava em silêncio. Nunca mais conseguiu dirigir em estradas de serra e desenvolveu pânico ao ouvir rádio chiando. Investigadores tentaram localizar a casa descrita, mas nenhuma construção foi encontrada na região. No entanto, registros antigos mencionam caminhoneiros desaparecidos naquela mesma estrada há mais de 50 anos. Até hoje, moradores afirmam que, em noites sem lua, é possível ver faróis descendo lentamente a montanha,
mesmo quando não há estrada alguma ali, como se as montanhas Apalaches continuassem atraindo aqueles que ousam seguir caminhos que nunca deveriam existir. Uma mulher que cresceu próxima às montanhas Apalaches e decidiu, já adulta, retornar à região para procurar o irmão desaparecido anos antes. Ele havia sumido durante uma trilha considerada fácil, muito frequentada por turistas, mas que os moradores mais antigos evitavam. Segundo registros oficiais, o irmão simplesmente deixou de existir no meio do caminho, sem sinais de queda, ataque de animal ou qualquer vestígio de luta. Ao iniciar a trilha, a mulher percebeu algo estranho logo nos primeiros quilômetros. Placas antigas indicavam distâncias impossíveis, marcando horas de caminhada para trechos curtos demais. O ar parecia mais frio conforme avançava, mesmo sendo verão, e o silêncio era absoluto, sem pássaros ou insetos. A sensação constante era de estar repetindo o mesmo trecho, como se a trilha estivesse se dobrando sobre si mesma, impedindo qualquer progresso real. Após horas caminhando, ela encontrou um conjunto de cabanas antigas, parcialmente destruídas, escondidas entre árvores densas. Pareciam ter sido abandonadas às pressas, com objetos pessoais ainda no interior, como roupas, utensílios e fotografias espalhadas pelo chão. Em uma das cabanas, a mulher encontrou um diário coberto de poeira, pertencente a um guia local que desapareceu décadas antes. As anotações descreviam pessoas sendo observadas pela floresta, sombras que se moviam sem forma definida e trilhas que levavam sempre ao mesmo ponto. Em uma das últimas páginas, havia uma frase repetida obsessivamente: "A montanha aprende quem você é." Enquanto lia, ela começou a ouvir passos ao redor das cabanas, lentos e arrastados, acompanhados de uma respiração profunda que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Tentando manter a calma, a mulher decidiu continuar a trilha, acreditando estar próxima de encontrar respostas. Foi então que ouviu seu nome sendo chamado com a voz exata de seu irmão desaparecido. A voz vinha da mata fechada, distante, pedindo ajuda e repetindo frases da infância que apenas os dois conheciam. Mesmo consciente de que algo estava errado, ela sentiu um impulso quase incontrolável de seguir o som. À medida que avançava, a floresta parecia se fechar, com galhos formando arcos naturais sobre o caminho. As árvores apresentavam marcas profundas, semelhantes a mãos pressionadas na casca. A voz ficava cada vez mais próxima, até que, subitamente, cessou, deixando um silêncio pesado e opressor que fazia seus ouvidos doerem. A trilha levou a uma clareira circular, onde o ambiente parecia completamente imóvel. No centro, havia um tronco enorme, cortado de forma irregular, com símbolos entalhados ao redor. A mulher percebeu que seu relógio havia parado, assim como qualquer outro dispositivo eletrônico que carregava. Ao tocar o tronco, teve uma sensação intensa de confusão, como se memórias que não eram suas estivessem tentando se infiltrar em sua mente. Ela viu imagens rápidas de pessoas diferentes, em épocas distintas, todas caminhando pela mesma trilha e nunca retornando. Entre essas visões, reconheceu o rosto do irmão, parado na floresta, olhando diretamente para ela com uma expressão vazia, como se já não fosse mais a mesma pessoa. As árvores ao redor da clareira começaram a emitir estalos, como ossos sendo dobrados lentamente. Figuras humanas surgiram entre os troncos, imóveis, observando em silêncio. Seus corpos pareciam incompletos, com partes borradas, como se não estivessem totalmente presentes naquele lugar. A mulher compreendeu, naquele momento, que a montanha não matava suas vítimas, mas as absorvia, apagando suas identidades e reutilizando suas vozes para atrair outros. O irmão havia sido transformado em parte daquele sistema antigo e consciente. Ao perceber que ela havia entendido, as figuras começaram a se aproximar lentamente, enquanto vozes conhecidas ecoavam ao redor, misturando passado e presente em um ruído ensurdecedor. A mulher conseguiu fugir da clareira sem lembrar exatamente como, sendo encontrada dias depois na borda da trilha, em estado de choque e com sinais claros de desidratação. Ela afirmava que havia passado apenas algumas horas na floresta, mas os registros indicavam quase uma semana. Nunca mais tentou retornar às montanhas Apalaches e passou a evitar qualquer lugar com trilhas fechadas. Em entrevistas posteriores, relatou ouvir a voz do irmão em sonhos, sempre repetindo a mesma frase: "A montanha lembra de você." Até hoje, visitantes relatam ouvir vozes familiares chamando do meio da mata naquela trilha específica, como se as montanhas Apalaches continuassem expandindo sua coleção de identidades,
aguardando pacientemente a próxima pessoa disposta a escutar. Com o testemunho de um casal que viajava pelas estradas secundárias próximas às montanhas Apalaches em busca de cidades históricas pouco conhecidas. Durante o trajeto, o sinal de celular desapareceu por completo, e o GPS passou a recalcular a rota de forma contínua, como se a estrada estivesse mudando em tempo real. Após horas dirigindo, eles avistaram uma pequena cidade no meio do vale, com casas antigas, postes de madeira e uma placa enferrujada indicando um nome que não constava em nenhum mapa moderno. Ao entrar, perceberam que o lugar parecia parado no tempo, com carros antigos estacionados e lojas abertas, porém vazias. O silêncio era desconfortável, quebrado apenas pelo som distante de um sino que tocava em intervalos irregulares. Mesmo sem perceber, o casal teve a sensação de que havia cruzado um limite invisível, como se a estrada tivesse se fechado atrás deles. Ao caminharem pela rua principal, notaram pessoas surgindo lentamente das casas, parando nas varandas e calçadas para observá-los em silêncio absoluto. Ninguém falava, ninguém se aproximava, apenas olhares longos e atentos demais. O casal tentou puxar conversa em uma mercearia aberta, mas encontrou prateleiras organizadas com produtos antigos, muitos fora do prazo há décadas. O atendente respondeu às perguntas com frases curtas e vagas, sempre desviando o assunto quando questionado sobre a estrada de saída. Algo chamava atenção em todos os moradores. Seus movimentos eram lentos, quase ensaiados, e seus rostos carregavam expressões neutras, como se emoções fossem apenas imitações mal executadas. A sensação constante era de que cada gesto do casal estava sendo analisado, avaliado, registrado por algo maior que aquela cidade. Sem conseguir sair da cidade antes do anoitecer, o casal decidiu passar a noite em uma casa de hóspedes indicada pelos moradores. O lugar era limpo demais, organizado de forma quase obsessiva, com móveis antigos perfeitamente alinhados. Durante a noite, ouviram passos no andar de cima, mesmo sabendo que não havia outros hóspedes. Sussurros atravessavam as paredes, repetindo fragmentos de conversas que o casal havia tido mais cedo naquele dia. Ao olhar pela janela, perceberam moradores parados na rua, imóveis, olhando diretamente para a casa. Em determinado momento, a mulher notou que o espelho do quarto não refletia corretamente seus movimentos, apresentando um pequeno atraso, como se a imagem estivesse aprendendo a copiá-la. O medo cresceu quando perceberam que o relógio havia parado exatamente à meia-noite. Ao amanhecer, a cidade parecia diferente, mais movimentada. Os moradores se preparavam para algo que chamavam de festival, um evento que, segundo eles, acontecia sempre que visitantes chegavam. O casal foi conduzido à praça central, onde símbolos estranhos estavam desenhados no chão com cinzas e terra. Aos poucos, entenderam que a cidade não celebrava a chegada de pessoas, mas a permanência delas. Histórias sussurradas indicavam que ninguém envelhecia ali, pois os moradores não eram os mesmos há muito tempo. Eram apenas formas sustentadas por algo que vivia sob as montanhas, algo que precisava de novas presenças para continuar existindo. O sino tocou novamente, e todos os moradores viraram o rosto ao mesmo tempo para o casal. Percebendo o perigo, o casal tentou fugir correndo em direção ao carro, mas as ruas pareciam se alongar, dobrando-se sobre si mesmas. Casas surgiam onde antes não havia nada, bloqueando o caminho. Os moradores começaram a caminhar lentamente atrás deles, sem correr, sem gritar, certos de que a fuga era inútil. O homem conseguiu ligar o carro, mas o motor falhava sempre que tentava sair da cidade. As vozes começaram a ecoar, repetindo pensamentos íntimos do casal, medos que nunca haviam sido compartilhados. Era como se a cidade estivesse se alimentando de suas mentes, aprendendo rapidamente quem eles eram. No desespero, a mulher saltou do carro e correu em direção à floresta, ignorando os gritos do companheiro. A mulher foi encontrada dias depois em uma estrada principal, confusa, com roupas rasgadas e sinais claros de exaustão. Ela não lembrava exatamente como havia saído da floresta, apenas que correu sem parar até o silêncio desaparecer. O companheiro nunca foi encontrado. Investigações posteriores não localizaram nenhuma cidade naquela região, apenas ruínas antigas cobertas pela vegetação. A mulher relatou que, às vezes, ao fechar os olhos, vê a cidade intacta, com moradores parados, esperando. Ela também afirma ouvir o sino em noites silenciosas, mesmo a quilômetros das montanhas Apalaches,
como se o lugar ainda a reconhecesse e estivesse apenas aguardando o momento certo para chamá-la de volta. A partir de registros de uma empresa de manutenção de linhas elétricas que atuava em áreas remotas das montanhas Apalaches, um técnico veterano aceitou um serviço temporário para verificar torres de energia antigas, instaladas décadas antes e oficialmente desativadas. O trabalho parecia simples, mas os moradores da região evitaram dar informações, limitando-se a dizer que aquelas torres ainda estavam em uso. Logo no primeiro dia, o técnico percebeu algo estranho. Embora desligadas no papel, algumas torres emitiam um leve zumbido, quase imperceptível, que vibrava no peito quando ele se aproximava. O rádio de comunicação falhava constantemente, captando apenas ruídos longos e cadenciados, semelhantes a uma respiração profunda. Conforme avançava a montanha dentro, ele notou que as torres pareciam mais próximas umas das outras do que indicavam os mapas, como se estivessem lentamente se movendo. Durante a inspeção de uma torre isolada, o técnico começou a ouvir sons misturados ao zumbido metálico, como palavras ditas muito devagar. A princípio, pareciam apenas interferências, mas logo ele reconheceu frases completas, sussurradas com vozes diferentes. Algumas pediam ajuda, outras apenas chamavam por atenção. Ao encostar a mão na estrutura da torre, sentiu uma vibração irregular, quase orgânica, como se algo estivesse vivo ali dentro. Ele encontrou marcas estranhas no metal, semelhantes a impressões de mãos pressionadas de dentro para fora. Ao anoitecer, percebeu que todas as torres ao redor começaram a emitir o mesmo som, criando um coro baixo e constante que ecoava pelo vale. A sensação era de que a montanha inteira estava acordando, respondendo à presença dele. Seguindo um antigo cabo subterrâneo, o técnico encontrou uma estação de energia abandonada, parcialmente soterrada pela terra e pela vegetação. No interior, equipamentos antigos ainda estavam conectados, apesar de não haver fonte de energia visível. Registros deixados para trás descreviam um projeto experimental para a amplificação de sinais naturais da montanha, encerrado após o desaparecimento de vários funcionários. Enquanto lia os documentos, o técnico percebeu que os monitores desligados começaram a acender sozinhos, exibindo ondas irregulares que reagiam à sua proximidade. As vozes retornaram, agora mais claras, repetindo nomes e datas. Entre elas, ele ouviu o próprio nome, pronunciado com precisão. O medo aumentou quando percebeu que os cabos pareciam pulsar lentamente, como veias enterradas sob a montanha. Compreendendo tarde demais, o técnico percebeu que as torres não transmitiam energia comum, mas algo relacionado à consciência. Elas captavam pensamentos, memórias e vozes de pessoas que entravam na região, armazenando tudo dentro da própria estrutura metálica. As montanhas Apalaches estariam usando aquelas construções como extensões de si mesmas, uma forma de ouvir, aprender e chamar. As vozes que ecoavam eram restos de técnicos, moradores e viajantes que nunca haviam saído dali. Quando tentou fugir, o caminho de volta parecia diferente, com torres surgindo em lugares onde antes não existiam. O zumbido tornou-se ensurdecedor, sincronizado com os batimentos do coração, tornando impossível distinguir o que vinha de fora e o que surgia dentro da própria mente. Exausto, o técnico tentou destruir uma das torres, mas o metal não reagia como matéria comum. Ao tocá-la novamente, teve uma enxurrada de memórias que não eram suas. Turnos de trabalho antigos, conversas interrompidas, momentos finais de pessoas que perceberam tarde demais que estavam presas. Seu corpo começou a responder ao zumbido, movendo-se involuntariamente em direção à torre central da estação. As vozes agora falavam em uníssono, afirmando que ele serviria melhor ficando. A sensação de identidade começou a se fragmentar, como se cada pensamento estivesse sendo copiado e distribuído pela rede invisível sob a montanha. No último momento de lucidez, ele conseguiu se afastar, correndo sem direção, enquanto o som diminuía lentamente atrás dele. O técnico foi encontrado dias depois próximo a uma rodovia, desorientado e incapaz de explicar como havia saído da região. Ele se recusava a ficar perto de qualquer estrutura metálica e afirmava ouvir zumbidos sempre que se aproximava de postes ou torres comuns. A empresa encerrou oficialmente o projeto, mas moradores locais dizem que, em noites silenciosas, é possível ouvir um som grave vindo das montanhas, como eletricidade correndo por fios invisíveis. Alguns afirmam captar vozes em rádios desligados, repetindo instruções de trabalho e nomes esquecidos. As montanhas Apalaches continuam ali, silenciosas à distância,
mas conectadas por uma rede antiga, esperando o próximo sinal humano forte o suficiente para ser absorvido. Com o depoimento de um pescador experiente que passou a frequentar uma área isolada das montanhas Apalaches após ouvir histórias sobre um rio que nunca secava, mesmo em períodos de estiagem extrema. Moradores evitavam o local e diziam que aquele rio não corria para frente, apenas para dentro. Ao chegar pela primeira vez, o pescador percebeu que a água era escura demais, refletindo o céu como um espelho profundo e imóvel. Não havia insetos sobre a superfície, nem o som típico de correnteza. Conforme armava seus equipamentos, teve a sensação incômoda de estar sendo observado de baixo para cima, como se algo sob a água acompanhasse cada movimento. Mesmo assim, decidiu permanecer, ignorando o desconforto crescente e a estranha impressão de que o ambiente parecia prender o ar ao redor. Durante a primeira noite às margens do rio, o pescador começou a ouvir sons vindos da água, semelhantes a respirações longas e profundas. Ao iluminar a superfície com a lanterna, viu sombras se movendo lentamente, grandes demais para peixes comuns, mas rápidas demais para serem claramente observadas. Em determinados momentos, a água parecia subir sozinha pelas margens, formando pequenas ondulações que se aproximavam de seus pés. Ele também percebeu que o reflexo no rio não correspondia exatamente aos seus movimentos, apresentando um leve atraso, como se a imagem estivesse sendo processada. Vozes abafadas começaram a surgir, misturadas ao som da água, repetindo frases desconexas e nomes desconhecidos. O medo se intensificou quando reconheceu uma dessas vozes como sendo de um homem dado como desaparecido naquela mesma região anos antes. No dia seguinte, o pescador decidiu investigar a profundidade do rio, usando equipamentos simples. O resultado foi perturbador. A linha parecia não encontrar o fundo, mesmo em trechos estreitos. Ao puxá-la de volta, sentiu um peso estranho, como se algo tivesse se agarrado por alguns segundos antes de soltar. Ele encontrou objetos presos à linha, como anzóis antigos, pedaços de roupas e um relógio enferrujado ainda marcando uma hora específica. Um morador local, ao ver o objeto, afirmou que aquele relógio pertencia a um jovem que desapareceu ali décadas atrás. Foi então que o pescador compreendeu que o rio não apenas engolia pessoas, mas as mantinha de alguma forma, retendo seus pertences, suas vozes e talvez algo mais profundo do que corpos. Na terceira noite, o pescador presenciou algo que jamais conseguiu explicar completamente. Figuras humanas começaram a emergir lentamente da água até a altura do peito, imóveis, com rostos vazios e olhos abertos demais. Elas não caminhavam, apenas flutuavam, como se o rio as sustentasse. As vozes tornaram-se claras, repetindo histórias de quem havia entrado na água por curiosidade, desespero ou acidente. O pescador percebeu símbolos entalhados nas pedras ao redor do rio, indicando que aquele local era usado antigamente como ponto de oferenda. O rio não era apenas água, mas uma entidade antiga das Apalaches, alimentada por presença humana. Ao perceber que estava sendo notado, as figuras começaram a se mover em sua direção, enquanto a água subia rapidamente pelas margens. Em desespero, o pescador tentou correr, mas o terreno ao redor do rio parecia ceder sob seus pés, tornando cada passo mais pesado. A água avançava silenciosamente, sem ondas, sem barulho, apenas ocupando espaço. As vozes agora diziam seu nome com precisão, prometendo descanso e silêncio caso ele voltasse para casa. Ele sentiu a água tocar suas pernas e uma sensação imediata de torpor, como se pensamentos começassem a se dissolver. Com o último esforço, conseguiu alcançar uma área mais alta, rolando pela terra úmida até perder a consciência. Mesmo desacordado, afirmou depois ter ouvido o rio chamando, repetindo memórias de sua infância, tentando convencê-lo a retornar. O pescador foi encontrado dias depois próximo a uma estrada, confuso, com sinais claros de hipotermia, apesar do clima ameno. Ele afirmou que havia passado apenas uma noite no local, mas registros indicavam quase 4 dias desaparecido. Desde então, nunca mais se aproximou de rios ou lagos e desenvolveu pânico ao ouvir água corrente em silêncio absoluto. Moradores das montanhas Apalaches dizem que aquele rio ainda está lá, escondido entre trilhas antigas, e que em noites sem vento é possível ouvir vozes vindas da água, contando histórias que nunca foram concluídas. Segundo eles, o rio não mata quem entra, apenas guarda, esperando pacientemente por aqueles que, um dia, resolvem escutar demais.
um ex-guarda florestal que trabalhou por anos nas regiões mais altas das montanhas Apalaches. Ele contou que, entre os funcionários mais antigos, existia uma torre de observação que nunca era mencionada nos relatórios oficiais. A estrutura aparecia em mapas antigos, mas havia sido riscada manualmente em versões mais recentes. Movido pela curiosidade, ele decidiu localizar a torre durante uma patrulha solitária. Após horas subindo por uma trilha íngreme, encontrou a construção parcialmente tomada pela vegetação, com degraus de madeira rangendo mesmo sem vento. O silêncio era absoluto, pesado, e a sensação era de estar sendo observado não pela floresta, mas pela própria torre, como se aquele ponto elevado servisse para algo além de vigiar incêndios. Dentro da torre, o guarda encontrou um caderno antigo de registros, com anotações feitas por diferentes pessoas ao longo de décadas. Os primeiros relatos descreviam apenas observações comuns, clima, movimento de animais e fumaça distante. No entanto, conforme as páginas avançavam, o conteúdo se tornava perturbador. Guardas relatavam enxergar luzes se movendo sob a copa das árvores, trilhas surgindo e desaparecendo, e pessoas paradas na floresta olhando diretamente para a torre durante a noite. As últimas anotações eram repetitivas, escritas com caligrafias tremidas, afirmando que algo olha de volta. O guarda percebeu que algumas datas do caderno coincidiam com desaparecimentos nunca solucionados na região, todos próximos àquela mesma área. Ao subir até o topo da torre ao anoitecer, o guarda sentiu uma mudança brusca na atmosfera. A floresta parecia se reorganizar abaixo, com sombras formando padrões circulares ao redor da base da estrutura. Ele teve a sensação clara de que a torre não servia para observar a floresta, mas para ser observada por ela. Em determinado momento, percebeu algo impossível. Todas as trilhas visíveis convergiam lentamente em direção à torre, como veias puxadas para um único ponto. Então, ouviu passos subindo a escada, lentos e pesados, mas ao olhar, não havia ninguém. O caderno começou a virar página sozinho, parando sempre na mesma frase, repetida dezenas de vezes por guardas diferentes. Durante a madrugada, o guarda viu figuras humanas surgirem entre as árvores, todas olhando para o topo da torre. Elas não se moviam, apenas permaneciam ali, imóveis, como se aguardassem permissão. Ele compreendeu que aquelas figuras eram antigos vigias, pessoas que haviam aceitado o turno final sem jamais descer. A torre funcionava como um ponto de ligação entre a consciência da montanha e aqueles que a observavam por tempo demais. Ao tentar descer, os degraus começaram a se alongar, tornando a escada infinita. Cada passo para baixo o deixava mais cansado, enquanto a floresta abaixo parecia se aproximar, respirando em uníssono com seus batimentos cardíacos. Exausto e em pânico, o guarda percebeu que a torre exigia uma escolha: continuar olhando ou se tornar parte do que era observado. As vozes começaram a surgir, misturando ordens antigas de trabalho com memórias pessoais que ele nunca havia contado a ninguém. O caderno de turnos agora estava em branco, esperando um novo nome. Com o último esforço, ele pulou parte da escada, caindo na mata fechada abaixo, rolando entre galhos e pedras até perder a consciência. Mesmo desacordado, afirmou depois ter visto a torre se afastando, como se estivesse se movendo lentamente para outro ponto da montanha. O guarda foi encontrado dias depois em uma área distante, com ferimentos leves e sinais claros de desorientação temporal. Ele jurava que havia passado apenas uma noite na torre, mas os registros indicavam quase 5 dias desaparecido. Após o ocorrido, a torre nunca mais foi localizada no mesmo ponto. Fotografias aéreas não mostram qualquer estrutura permanente ali. No entanto, outros guardas relatam ver, ocasionalmente, uma torre surgindo em diferentes picos das montanhas Apalaches, sempre em locais altos demais para acesso fácil. Segundo eles, quem sobe para observar demais acaba sendo observado para sempre, enquanto a montanha segue silenciosa, escolhendo pacientemente seus próximos vigias. Foram encontrados documentos antigos de uma mina de carvão localizada em uma área isolada das montanhas Apalaches, oficialmente fechada desde os anos 1950 após um desabamento considerado fatal. Apesar do fechamento, moradores relatavam ouvir sons vindos do subsolo durante a noite, como máquinas funcionando e vozes ecoando por túneis que não deveriam mais existir. Um engenheiro de segurança, contratado para avaliar riscos ambientais na região, decidiu investigar o local acompanhado apenas de equipamentos básicos. Ao chegar à entrada da mina,
percebeu que as estruturas de madeira estavam surpreendentemente preservadas, como se alguém ainda cuidasse delas. O ar que saía do túnel era quente demais para uma mina abandonada, carregando um cheiro metálico misturado à poeira antiga, despertando a sensação de que aquele lugar nunca havia realmente parado. Ao entrar na mina, o engenheiro encontrou trilhos enferrujados e ferramentas organizadas ao longo das paredes, como se os trabalhadores apenas tivessem saído para um intervalo. Em uma sala de controle subterrânea, relógios antigos ainda marcavam horários diferentes, todos próximos ao início de um turno. Anotações presas às paredes indicavam escalas de trabalho que nunca terminavam, com nomes riscados e reescritos repetidamente. Conforme avançava, ele começou a ouvir batidas ritmadas vindas das profundezas, no mesmo padrão usado por mineiros para a comunicação. O som não pedia socorro, apenas mantinha o ritmo constante, como se o trabalho continuasse normalmente. A sensação era de que a mina não reconhecia o conceito de encerramento. Em um túnel mais profundo, o engenheiro avistou figuras humanas trabalhando em silêncio, empurrando carrinhos vazios. Ao se aproximar, percebeu que os rostos eram apenas sombras indistintas sob os capacetes, sem traços definidos. Eles não reagiam à sua presença, apenas continuavam o movimento repetitivo de escavar e empurrar. Quando um deles levantou a cabeça, o engenheiro ouviu uma voz surgir diretamente em sua mente, afirmando que o turno ainda não acabou. O ambiente começou a se comprimir, com túneis parecendo mais estreitos a cada passo. A poeira no ar formava padrões que lembravam silhuetas humanas, como se antigos trabalhadores ainda estivessem presos à rotina subterrânea. Seguindo os trilhos, o engenheiro chegou a uma câmara ampla onde o som das batidas era mais intenso. No centro, havia uma estrutura rochosa pulsante, emitindo calor e vibrações regulares. A montanha parecia viva naquele ponto, usando a mina como uma extensão de si mesma. Registros espalhados pelo chão indicavam que o desabamento original não havia sido um acidente, mas uma tentativa desesperada de selar algo que despertara no subsolo. Os mineiros haviam sido deixados para trás de propósito, mantendo o coração ocupado, alimentado por movimento constante. Ao compreender isso, o engenheiro sentiu uma pressão intensa na cabeça, como se a montanha estivesse reconhecendo sua presença. As figuras começaram a se aproximar lentamente, oferecendo ferramentas sujas de carvão. As vozes se misturaram, explicando que sempre havia necessidade de novos trabalhadores, pois alguns se desgastavam com o tempo. O engenheiro percebeu que seus pensamentos estavam ficando mais lentos, sincronizados com o ritmo das batidas. Suas memórias pessoais começaram a se misturar com lembranças de turnos antigos, como se estivesse herdando uma função. Com esforço extremo, largou os equipamentos e correu pelos túneis, ignorando a dor nos pulmões e a sensação de que o chão se movia sob seus pés. Atrás dele, o som das batidas acelerou, irritado, como se a montanha rejeitasse a perda de um substituto. O engenheiro foi encontrado horas depois próximo à entrada da mina, inconsciente e coberto de poeira, repetindo frases sobre horários e metas de produção. Ele nunca mais conseguiu trabalhar em ambientes fechados e afirmava ouvir batidas ritmadas sempre que ficava em silêncio absoluto. Investigações posteriores confirmaram que a mina permanecia oficialmente lacrada, sem sinais recentes de atividade. Ainda assim, moradores das montanhas Apalaches relatam que, em noites quietas, é possível ouvir o som de picaretas ecoando debaixo da terra. Segundo eles, o turno nunca termina naquele lugar, e a montanha continua aguardando pacientemente por quem se aproxime demais de seu coração. Foram achados registros esquecidos de uma antiga escola rural localizada em uma região afastada das montanhas Apalaches, construída para atender filhos de mineradores e lenhadores no início do século passado. Oficialmente, a escola foi fechada após uma sequência de acidentes inexplicáveis, mas mapas antigos ainda indicavam sua existência. Um pesquisador universitário, interessado em arquitetura abandonada, decidiu procurar o local após encontrar fotografias antigas mostrando o prédio intacto no meio da floresta. Ao chegar, percebeu que a construção estava em melhor estado do que deveria, com paredes firmes, janelas inteiras e o sino da escola ainda pendurado. O silêncio ao redor era absoluto, como se a floresta evitasse aquele ponto específico. Mesmo assim, o pesquisador sentiu uma estranha familiaridade, como se já tivesse estado ali antes, apesar de nunca ter visitado a região. Ao entrar no prédio, o pesquisador encontrou carteiras de madeira organizadas em filas perfeitas, com livros antigos abertos sobre elas,
como se uma aula tivesse sido interrompida abruptamente. No quadro negro, uma lição inacabada permanecia escrita, repetindo a mesma frase em diferentes caligrafias: preste atenção. O relógio da parede marcava sempre o mesmo horário, independentemente do tempo passado. Conforme caminhava pelos corredores, ele começou a ouvir sons distantes de crianças sussurrando, embora não houvesse ninguém ali. Em algumas salas, desenhos infantis cobriam as paredes, retratando figuras altas entre árvores e crianças sem rostos de mãos dadas. A sensação crescente era de que a escola não estava abandonada, apenas aguardando o retorno de seus alunos. No fundo do corredor principal, o pesquisador encontrou a sala dos professores. Lá, uma mulher estava sentada à mesa, escrevendo lentamente em um caderno antigo. Ela levantou o olhar e sorriu, chamando-o pelo nome completo, mesmo sem jamais tê-lo conhecido. Sua aparência era antiga demais, roupas fora de época e um semblante sereno demais para aquele lugar. A professora explicou que as aulas nunca haviam terminado, apenas continuavam de outra forma. Enquanto falava, o pesquisador percebeu que sua voz parecia ecoar dentro da própria cabeça, como se estivesse ensinando algo diretamente à sua mente. Ao tentar sair da sala, notou que o corredor havia se alongado, com portas surgindo onde antes não existiam, todas numeradas com anos diferentes. A professora conduziu o pesquisador de volta a uma sala de aula, onde agora havia crianças sentadas, imóveis, olhando fixamente para a lousa. Seus rostos eram borrados, mas seus corpos se moviam em sincronia perfeita. A lição daquele dia, segundo a professora, era sobre escutar a montanha. As crianças repetiam frases em uníssono, descrevendo trilhas, rios e túneis que nunca apareciam em mapas. O pesquisador começou a sentir suas próprias memórias sendo reorganizadas, como se estivesse desaprendendo detalhes de sua vida fora dali. Ele compreendeu que a escola existia para ensinar pessoas a pertencerem à montanha, moldando suas identidades desde cedo. Quem aprendia bem nunca precisava sair. Ao perceber que estava perdendo o controle dos próprios pensamentos, o pesquisador se levantou abruptamente, interrompendo a aula. A professora parou de sorrir, e o ambiente ficou mais escuro, como se as janelas deixassem de existir. As crianças viraram a cabeça ao mesmo tempo em sua direção, repetindo que ele não estava pronto. A professora explicou que nem todos passavam na lição final, e que aqueles que resistiam demais precisavam ser mantidos para reforço. O sino da escola tocou alto demais, vibrando dentro do crânio, enquanto as carteiras começaram a se mover, bloqueando a saída. Em um impulso desesperado, o pesquisador correu em direção à porta principal, sentindo mãos invisíveis tentarem segurá-lo. O pesquisador foi encontrado horas depois vagando por uma estrada distante, confuso e incapaz de explicar como havia saído da floresta. Ele afirmava ter passado apenas alguns minutos dentro da escola, mas os registros indicavam quase 2 dias desaparecido. Desde então, desenvolveu pânico ao ouvir sinos e evita qualquer prédio escolar antigo. Moradores das montanhas Apalaches dizem que, em certas épocas do ano, é possível ouvir crianças recitando lições vindas do meio da mata, acompanhadas pelo som de um sino distante. Segundo eles, a escola ainda está lá, escondida entre as árvores, continuando suas aulas silenciosas, aguardando novos alunos dispostos a aprender demais sobre aquilo que vive e observa dentro da montanha. Com arquivos militares desclassificados que mencionam a existência de um hospital de campanha montado nas montanhas Apalaches durante a Segunda Guerra Mundial, destinado a tratar soldados feridos longe dos grandes centros. Oficialmente, a instalação foi desmontada após o fim do conflito, mas moradores da região sempre afirmaram que o local nunca foi totalmente abandonado. Um historiador independente, especializado em estruturas militares ocultas, decidiu investigar após encontrar relatos de trilheiros que ouviram gemidos e comandos médicos vindos da floresta. Ao chegar à clareira indicada nos documentos, encontrou tendas antigas ainda de pé, lona ressecada, maçãs enferrujadas e equipamentos médicos organizados de forma meticulosa. O ar era frio demais para a estação, carregado por um cheiro persistente de éter e sangue seco, como se o hospital ainda estivesse em funcionamento. Ao caminhar entre as tendas, o historiador começou a ouvir vozes baixas, repetindo números, nomes e horários de procedimentos. Dentro de uma das estruturas, encontrou prontuários antigos presos a maçãs vazias, todos marcados como em observação. As datas nunca avançavam além de um mesmo mês e ano, como se o tempo tivesse parado ali.
De repente, figuras surgiram deitadas nas maçãs, soldados com uniformes antigos, imóveis, olhos abertos e expressões vazias. Eles respiravam lentamente, mas não reagiam à presença dele. Um médico apareceu ao fundo, vestindo roupas de época, afirmando que os pacientes ainda não estavam prontos para receber alta. O historiador percebeu que nenhum deles parecia realmente vivo, mas também não estavam mortos. O médico conduziu o historiador por corredores improvisados feitos de lona e madeira, explicando que o hospital havia sido mantido ativo por ordens superiores. Cada tenda escondia cenas semelhantes, cirurgias sendo repetidas indefinidamente, ferimentos que nunca cicatrizavam e soldados que gritavam apenas quando ninguém parecia ouvi-los. O som de batimentos cardíacos ecoava de equipamentos desligados, sincronizado com o pulsar da montanha ao redor. O historiador começou a sentir uma pressão constante na cabeça, como se pensamentos estranhos estivessem sendo inseridos à força. Ele percebeu que o hospital não tratava corpos, mas estados de sofrimento, mantendo-os ativos para algo maior que operava sob aquela região. Em uma tenda central, o historiador encontrou registros descrevendo um acordo silencioso feito durante a guerra. Feridos graves eram mantidos ali como pontos de ancoragem, impedindo que algo despertasse totalmente nas montanhas Apalaches. A dor constante servia como contenção. O conflito havia acabado, mas o acordo permanecerá ativo. O médico explicou que novos pacientes eram necessários de tempos em tempos, pois os antigos se desgastavam. Ao dizer isso, olhou diretamente para o historiador e anotou seu nome em um prontuário em branco. As vozes ao redor começaram a repetir sintomas que ele nunca havia contado a ninguém, descrevendo seus medos, culpas e lembranças mais íntimas. Tentando fugir, o historiador correu entre as tendas, mas o campo parecia se expandir infinitamente, com novas estruturas surgindo à sua frente. Os soldados começaram a se mover lentamente, sentando-se nas maçãs e observando em silêncio. O médico gritava ordens, afirmando que o paciente estava tentando abandonar o tratamento. A sensação de dor começou a surgir no corpo do historiador sem causa física aparente, como se estivesse sendo preparado para ocupar um leito. Com esforço extremo, ele atravessou a floresta ao redor, sentindo mãos invisíveis tentando puxá-lo de volta, enquanto o som de monitores cardíacos acelerava até se tornar um ruído ensurdecedor. O historiador foi encontrado dias depois próximo a uma estrada estadual, debilitado, repetindo termos médicos e datas da guerra sem perceber. Ele acreditava ter passado apenas algumas horas no local, mas havia desaparecido por quase uma semana. Pesquisas posteriores não encontraram qualquer vestígio do hospital na clareira indicada. Ainda assim, moradores afirmam que, em noites silenciosas, é possível ouvir ordens médicas ecoando na mata, acompanhadas por gemidos abafados. Segundo eles, o hospital de campanha nunca fechou de verdade, apenas continua operando fora do tempo, mantendo pacientes presos em tratamento eterno, enquanto as montanhas Apalaches seguem contidas, esperando o dia em que não será mais necessário manter ninguém em observação.